Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 5 de fevereiro de 2025. A Rússia está tentando trazer os soldados norte-coreanos de volta ao teatro de operações. E há também quero falar sobre um aumento alarmante de execuções de prisioneiros de guerra ucranianos. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários e eu conto com vocês. Aqui fake news não são permitidas, são proibidas. Aqui você vê somente a verdade. Inscreva-se e todos deem o like. Obrigado. A Rússia não tem força e capacidade demonstrada já para expulsar totalmente as unidades ucranianas da região de Kursk. Ela pode ter algum ganho pequeno tático, mas as forças ucranianas continuam muito bem entrincheiradas e em suas fortificações na região de Kursk. E eles já tiveram inúmeras baixas, inúmeras perdas, as quais já divulgamos aqui. Eles que eu digo, os russos, né? Após a quarta onda de ofensivas na região de Kursk, praticamente terminada agora, durante essa semana, e os russos estão se reagrupando, começaram a se reagrupar, e as tentativas de repelir as forças ucranianas, todas elas falharam, muitas foram um fiasco, com muitas baixas. Várias publicações estrangeiras, inclusive confiáveis, têm relatado que os russos retiraram suas tropas norte-coreanas, que estavam operando ao lado das forças russas, né, deles mesmos, né, na região de Kursk, ainda no dia 2, agora é recente, no dia 2 eu não sei, mas é bem recente, no final de janeiro agora, né, que eles já se retiraram. E durante uma reunião com jornalistas da Associated Press, apenas para relembrar, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, né, declarou que 12 mil tropas tinham chegado, 12 mil soldados, diversas tropas, né, desses 12 mil, e 4 mil soldados já tinham sido considerados baixas ou eliminados ou com ferimentos graves e não poderiam voltar ao combate. E principalmente porque eles estão, inclusive os feridos, eles estão com problema de hospitais e principalmente os próximos à linha de frente, que está com superlotação para os soldados russos. Eles estão colocando eles em vagões. A fila de espera de norte-coreanos estão sendo em vagões de trem. Um negócio insano, né? Louco, né? E na noite agora recente de 30 para 31 de janeiro, ataques tiveram, a Ucrânia também atacou postos de comando do exército russo que eu noticiei, na região de Rilsk, em Kursk, né? Mas podemos dizer que houve um grande número de oficiais russos e norte-coreanos mortos, né? Inclusive nos primeiros dias onde foi atacado um quartel-general, o principal general da Coreia do Norte foi ferido e depois veio a falecer num hospital dentro da própria Rússia. Então eles estão muito pressionados pela Ucrânia, pelos fracassos, os norte-coreanos. E os russos também, porque não estão conseguindo os resultados e nem as datas determinadas pelo ditador russo para que os ucranianos sejam expulsos da Rússia. Em qualquer caso, pelo menos, o exército russo atualmente não tem força e capacidade para expulsar completamente as unidades ucranianas da região de Kursk. Talvez pegue um pedacinho, alguma coisa, mas não está conseguindo, né? E a luta continua e provavelmente persistirá por muito tempo ainda, né? Eu acho que pelo menos esse inverno todo, e vamos ver como é que vai ser a primavera. Mas eu não acredito que a Rússia tenha condições de tirá-los, porque a Rússia não consegue preparar um contingente volumoso e bem preparado para tirar os ucranianos dali, nem na primavera. Então é uma situação difícil. Kursk vai para a mesa de negociações, sem dúvida nenhuma, né? Mas enquanto isso, né, as tropas norte-coreanas, que há cerca de 2 semanas aproximadamente, né, talvez até um pouco mais, se retiraram da linha de frente da região de Kursk. No início eles parecem que vão embora definitivamente, agora os russos dizem que é temporariamente. Espera-se que elas retornem com brevidade, é o que os russos querem, né?
Mais tarde, o chefe do Centro de Desinformação do Conselho de Segurança da Defesa Nacional da Ucrânia, o Andriy Kovalenko, ele tinha dito que os militares norte-coreanos, que as forças russas engajaram para participar da guerra contra a Ucrânia, não aprenderam a resistir aos drones e à artilharia que a Ucrânia mandava sobre eles. E estão atualmente, eles estão trabalhando, segundo a inteligência ucraniana apurou, estão trabalhando com oficiais russos para trabalharem esses erros deles e para que eles possam minimizar mais as suas baixas, né? E em 31 de janeiro, inclusive o New York Times, né, relatou que as tropas norte-coreanas, lutando ao lado do exército russo contra a Ucrânia em Kursk, foram retiradas da linha de frente devido a pesadas perdas, né? O objetivo é que não tiveram avanços e tiveram pesadas perdas, né? Mesmo que alguém diga, ó, tiveram avanços táticos. Ninguém viu isso, viu eles morrendo em grande quantidade. Agora, no entanto, segundo informações, parece que a Rússia está tentando devolvê-los para a linha de frente. Inclusive, segundo tem informações que prisioneiros de guerra ali na região de Kursk que contaram, eles não querem ir, ainda pelo menos, e estão sendo ameaçados pelos oficiais russos, os soldados norte-coreanos. Não sei como é que eles ameaçam em russo, o coreano não entende e não dá bola, mas parece que eles, nem que tenham que usar a força, diz que vão devolvê-los para a linha de frente. Como o ditador Kim Jong-un não se tem notícia de que ele pediu os seus soldados para voltarem, eu acredito que eles vão voltar para a linha de frente. E vamos ver o que vai dar. Porque, vamos dizer assim, no primeiro ato, né, dessa guerra com os coreanos, nesse primeiro ato, eles mataram chechenos e russos, né? E talvez o que eles menos alvejaram foram os ucranianos. Então vamos ver como é que vai ser esse segundo ato depois desse treinamento com os oficiais ucranianos. Acredito que a ser assim, de acordo com as informações, talvez na próxima semana, ou no máximo daqui na segunda semana, os norte-coreanos já estejam novamente no teatro de operações, nas linhas de frente de Kursk, né? Quero falar agora sobre o aumento de execuções de prisioneiros de guerra ucranianos. Isso quem afirmou a uma missão de direitos humanos da ONU que esteve na região fazendo uma avaliação, né? E ela registrou um aumento acentuado das execuções sumárias de soldados ucranianos que eram recém-capturados e já eram mortos. Eram colocados de joelho, ou davam um tiro na nuca, ou davam rajadas no peito dos soldados ucranianos para serem mortos, né? Já desde o final de agosto último, né, ano passado, essa missão que ela tem acompanhado, ela registrou 79 mortes, né, e desse tipo, em 24 incidentes, ou seja, 24 vezes que foi feito isso pelo exército russo, 79 mortes nesses 24 eventos, né? Uma coisa muito triste, brutal e criminosa. Isso é natural que faça com que o exército ucraniano, aqueles que lutam pela Ucrânia, tenham ódio dos russos, né? Apesar de que eles são recomendados para não fazerem o mesmo, desde o presidente Zelensky até o alto comando do exército, que repassa isso para os seus oficiais e sargentos na linha de frente. Os principais fatores incluem os russos, sejam militares ou mesmo civis que trabalham para russos, eles têm apelado explicitamente tratamentos desumanos e até mesmo a execuções, né? Essa missão disse isso, inclusive na televisão russa, alguns propagandistas russos mais exaltados têm apregoado isso, para não haver sobreviventes ucranianos e que eles todos fossem fuzilados. Isso é um crime boçal, diria mais que um crime de guerra, é um crime contra a humanidade, né? E, inclusive, o que o documento da Organização das Nações Unidas notou é que são ordens, eles têm recebido ordens diretas dos comandos, né, que endossam isso, essas execuções, né? E isso está documentado pela ONU, né? E são relatadas por grupos militares ligados às Forças Armadas Russas, que foram partilhadas, ou seja, pessoas que vêm ser aprisionadas depois, que eventualmente não são prisioneiros de guerra, senão, são prisioneiros de guerra, mas não são criminosos de guerra, então eles se entregam, porque se forem criminosos, eles sabem que vão ser julgados e muitos não querem se entregar.
Então eles me disseram que são ordens que eles recebem, podem matar os prisioneiros. Os oficiais dizem isso para eles, os oficiais da Rússia, seus comandantes, né? E essa missão da ONU, ela disse ainda que os funcionários do governo russo, outras figuras públicas e os meios de comunicação social estatais utilizam regularmente uma linguagem desumanizante quando se referem aos prisioneiros de guerra ucranianos. Esse discurso público retrata frequentemente os ucranianos como menos que humanos e enfatiza a noção de desnazificação da Ucrânia, a justificativa deles. Os prisioneiros de guerra ucranianos relataram que seus torturadores e aqueles que os maltratavam utilizavam frequentemente uma linguagem desumanizante, referindo-se a eles como nazis, fascistas ou termos semelhantes. Triste, né? Brutal, monstro, criminoso. E o Putin ainda fez uma lei que isenta pessoas dos crimes quando elas estiverem servindo na guerra contra a Ucrânia. Lamentável, triste. Tem que ser julgado, tem que ser condenado, sem apelação. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueçam, deem um like, inscrevam-se, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Você viu aqui a verdade dos fatos acontecidos. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a vocês. Paz e bem, paz para toda a humanidade.